Fala, pessoal. Quero dizer da alegria que nós estamos no Creative Talks. Queremos agradecer por essa audiência vibrante que compõe essa comunidade de empreendedores, todos aqueles que querem uma ideia, um insight, buscam inspiração, têm se conectado com essa comunidade. O nosso objetivo é promover o empreendedorismo, democratizar a educação para que você possa diminuir o seu custo e aumentar o seu lucro. Conta, portanto, com a Creative. Queria dizer que esse episódio ele é sim patrocinado pela MCI, a Multicomercial Imports. Hoje é sim uma referência dentro do audiovisual nacional. Eles se fazem presentes aqui em Fortaleza, mas ao mesmo tempo tem um escritório em São Paulo, um centro de distribuição no Vale do Itajaí e um escritório aberto em Miami. Se você quiser, obviamente, as linhas de produto da MCI, seja Amaran, Apturi ou mesmo Milibu, pode entrar em contato com o endereço que está aparecendo aqui, tá? E a MCI vai entrar em contato com você. Pode procurar o Wendel, ele é, digamos, o porta-voz, o institucional da MCI. Hoje nós temos a honra de receber o Diego Trindade. O Diego, ele é filho do Mato Grosso do Sul. A família dele é considerada uma das fundadoras, inclusive, do Mato Grosso do Sul, então é uma grande honra para nós recebê-lo. Eu acredito que esse é um papo que, enfim, vai te inspirar não só como empreendedor, mas também aquele que busca transformar o seu negócio, seja você um pequeno, um médio, um grande produtor, muitos insights vão acontecer a partir desse momento. Diego Trindade, é uma honra ter você aqui conosco, tá? Muito obrigado por ter aceito esse convite e nós teremos aqui um papo muito agradável sobre agro, sobre oportunidade, sobre vendas, sobre novas ideias ligados a negócios pelo Brasil. Que isso, para mim que é uma grande honra estar aqui hoje com a Creative, com você, Davi, e com toda, né, sua equipe que tem feito um belíssimo trabalho aqui no estado do Ceará, nessa área de comunicação. E vamos lá, o que vocês, né, quiserem ou precisarem e vamos dar seguimento. Vai ser uma honra, sim, vai ser uma honra. Eu acredito que vai ser um tempo de muita qualidade. Pessoal, tenho que dizer para vocês, se vocês não estão ainda inscritos, por gentileza, no canal da Creative, se inscreve e aciona todas as notificações. E aí um outro pedido importante, tá? Se inscreve no canal Portal AgroMais. É um portal que conecta o campo e a cidade. Esse portal, ele, sim, está no agro raiz, é bem verdade. Nós temos lá Ford Crasa, Boísa, Tijuca Alimentos, Aras Claro, Aras Primavera, Samaria Rações. Mas além desses grandes parceiros, que também são inspiradores, é um portal de notícias, onde te coloca a par daquilo que é de mais atual. E nós estamos, inclusive, na véspera, na antecâmara ali da PEC Nordeste, que vai estar acontecendo no começo do mês de junho, vulgo próxima semana. Então, Diego, nós temos muito que falar, obviamente, né? A gente pode falar da sua trajetória como empreendedor no Brasil, aquilo que você fez e tem feito de muito relevante no agro cearense. Vamos falar também sobre o portal AgroMais e falaremos também da JBD, a qual você é um dos diretores. Diego, me fala uma coisa, por gentileza. Como é a sua trajetória lá no Mato Grosso do Sul? Porque quem olha para você, assim, eu olhando em um primeiro momento para você, eu posso dizer qualquer coisa, menos que você seria, digamos, tem um estereótipo do homem do campo. E aí? Então, Davi, isso até não só você, como várias pessoas até falam isso pra mim. Porém, o agro tá na minha família desde o meu bisavô, meu avô, aí meu pai. Ou seja, eu nasci nesse meio, né? Nasci no meio do agro. Eu me lembro até hoje que quando eu tinha 2, 3 anos de idade, meu pai já me levava pra fazenda, colocava na cabeça do arreio dele e a gente ia pro campo. Isso no meio de Pantanal, que, né, lugares bem remotos que o pessoal nem vai. Então, eu nasci e cresci nesse meio, né, no meio de fazenda, no meio de plantação, no meio de gado. Eu, muito cedo, né, eu fui também diretor na Associação dos Criadores lá do Mato Grosso do Sul,
na qual, né, quem foi o fundador foi até o meu bisavô, no caso. Fui da Sindicato Rural de Campo Grande também. Eu fui um dos diretores do Sindicato Rural de Campo Grande. Tava na fazenda, como eu te disse, desde que eu nasci, então para mim isso é uma coisa, vamos dizer, é normal, né? Falar sobre isso. E sempre vim nesse meio do agro. Eu formei, né? Eu sou formado em Direito, né? Eu fiz até Direito e ao mesmo tempo eu fiz veterinária, mas até que um dia um professor meu lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, no caso, eu fazia na Uniderp, eu fazia veterinária. Eu fiz Direito e formei na UCDB, que é a Universidade Católica Dom Bosco. O professor falou, rapaz, você tá fazendo Direito já, você já tá no 4º ano de Direito e no 2º de veterinária. Aqui, lá no Mato Grosso do Sul, tem muito, né, veterinário. Ele falou, você vai precisar muito mais saber de contratos do que, né, saber a veterinária que você já tem. Não que você já saiba, mas você já sabe mais ou menos na prática, né? Então vá para esse lado. Você, né, tem as coisas, né, da sua família, vá para esse lado. Vá para o lado do direito que você vai usar mais, vamos dizer assim, no dia a dia da fazenda. E aí eu acabei ficando, né, me formando só em Direito. Na época até que eu fazia 2 faculdades e tomava conta até de uma plantação, até do meu pai, que era uma fazenda ali perto também, que plantava soja, né, isso na época. Isso no Mato Grosso do Sul? Isso tudo no Mato Grosso do Sul. Qual era o município? Campo Grande, no caso. Eu morava em Campo Grande, né. Mas... E as fazendas ficavam em Campo Grande? Não, tinha fazenda, tinha em Corumbá, Jaraguari, tinha uma ali também, 3 Barras, ali perto também no município de Campo Grande também, que a gente até arrendava para plantar soja, era até essa que eu ficava mais. Mas isso quando eu tinha dos 15 até os 18, 19 anos, era essa minha mexida, como dizem, né, lá, né. Aí eu me formei, meu pai me mandou para São Paulo, porque eu tinha que tirar, né, a OAB, e eu ficava muito para dentro da fazenda, aí ele falava, você vai virar chucro aqui dentro da fazenda. Eu não queria sair da fazenda de jeito nenhum, né. Aí ele me mandou para São Paulo, pra você ter uma ideia, eu fui com 20 anos. Eu fui para São Paulo, eu fui chorando no avião, com minha mãe do lado ainda, um baitomão, né, chorando dentro do avião, foi isso. Nisso eu fui para São Paulo e entrei no escritório de um amigo lá para trabalhar como estagiário, né, nessa área do direito. Lá eu fiquei mais ou menos durante, acho que 1 ou 2 anos lá, mas ao mesmo tempo eu ficava todo mês, né, voltando para Campo Grande, né, eu era sempre doido para voltar. Nisso eu conheci tinha uns amigos lá que eram donos de supermercado. E esses amigos me chamaram um dia para conhecer o mercado deles, eu fui lá, vi o mercado deles e vi que eles tinham lá carne, né. Aí eu falei, ó, isso é uma coisa que a gente pode te ajudar, pode mandar pra vocês. Aí eles falaram, não, a gente quer. E a gente tinha confinamento lá no Mato Grosso do Sul, confinamento de boi. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou ver lá, eu vou arrumar alguma forma, né, e mando esse boi pra vocês. Vocês compram? Eles compram. Manda um caminhão na época era 50 bois, né, que era um caminhão toco, né. Distribuído, claro, entre traseiro, dianteiro e PA, que dava 100 peças, né? 100 traseiro, 100 dianteiro e 100 PAs. Eu peguei e organizei tudo isso e consegui mandar o primeiro caminhão para eles. Eles gostaram muito da carne, que realmente a carne do Mato Grosso do Sul é um boi especial. E nisso começou a mandar, mandei 1, mandei 2, aí eles me apresentaram outros donos de mercado, começamos a mandar mais, começamos a crescer mais um pouquinho, e assim foi a trajetória. Até que a gente montou uma empresa, né, que o nome era Natus Beef, e a gente, né, fazia todo esse comércio para São Paulo. Então vocês produziam... E vocês faziam também todo esse interregno, todo esse intervalo? Sim. Produção, abate... Sim, a gente abatia no frigorífico de terceiros, no caso, e mandava, né, no caso, para São Paulo, né, que era o mercado final, né. A gente fazia todo esse processo. A gente produzia
e ir até o final, né? No caso, só que o abate era em frigorífico de terceiros. Mas o que eu tô achando interessante é que você teve essa sacada em uma boa conversa. Isso tudo começou em São Paulo. Tudo em São Paulo. Uma boa conversa. Foi isso. Foi uma conversa, uma tarde despretensiosa que eu fui visitar o mercado desse amigo meu. E viabilizou esse negócio. Viabilizou esse negócio. Viabilizou e aí sim a gente entrou nesse ramo, né, de frigorífico. Aí, claro, como todo negócio, né, teve seus pormenores, mas no final a gente já tava com um frigorífico, né, no caso nosso, ali no interior de São Paulo, abatendo, e tínhamos até mesmo tínhamos CIF, exportávamos para, né, alguns países, tínhamos abate halal também, mandávamos, né, tudo, até para a Arábia Saudita, Irã, Iraque, né, tudo que é a carne caché, né, que eles falam, né. E a nossa capacidade de abate nesse frigorífico no final era 1.000 boi dia. Era isso que a gente abatia. Isso foi até 2018, quando a gente, né, vendeu a operação frigorífico, né, no caso. Nisso a gente vendeu a operação frigorífico. Eu, no caso, era casado com uma cearense. E o avô dela e o pai, mas mais o avô, chegou e falou pra mim, não, vocês vêm pro Ceará. Que na época a gente vendeu a operação e eu queria voltar pra Campo Grande. Ela falou, não, vocês vêm pro Ceará. Falei, rapaz, mas como que eu vou pro Ceará? Eu não conheço nada. nunca nem pro Ceará eu fui, né? Na realidade eu casei aqui no Ceará. Porém eu nunca tinha vindo, né, pra negócios, pra nada. Ele, não. Isso você tava morando em São Paulo? Morando em São Paulo. Morei 15 anos em São Paulo. Ele falou, vem pro Ceará. Aí eu fiquei, né? São Paulo, capital? Capital mesmo. O abate nosso era Fernandópolis, tá? Porém, eu morava em São Paulo, capital. Até toda semana eu pegava um voo ali pra Rio Preto, e Rio Preto eu ia lá em Fernandópolis. E depois, quando eu casei, em 2016, no caso, em 2018 a gente vendeu a operação, e em 2019 eu vim pro Ceará devido à insistência muito do pessoal da minha ex-esposa. E como é que foi se readaptar ao Ceará? Porque aqui no Ceará você vem com aquela bagagem do agro, o entendimento, conhecimento do agro, e ao mesmo tempo esse trânsito que envolve a fazenda e o frigorífico. Só que eu também, se eu estiver enganado, você me corrija, mas você já tinha passado pela FGV nesse período, né? Sim. Você já tinha um conhecimento Sim. legal voltado à parte ambiental, ao jurídico. Fala um pouquinho sobre esse intervalo aí na tua formação. Então, porque assim, no frigorífico, às vezes você ganha muito mais na tributação do que na operação em si, que a operação à margem é muito pequena. Então você tem que ter ajuda, né, da tributação. Aí é que, no caso, eu me especializei muito nessa parte do direito de tributação, né, do agronegócio. Foi justamente por causa da empresa. Em São Paulo, eu tive também alguns sócios, né, lá no escritório de advocacia de São Paulo. Eu fiz, nesse interim que eu fiquei em São Paulo, fiquei mais ou menos aproximadamente 15 anos que eu morei lá em São Paulo, desde que eu me formei até, né, no caso, 2019, quando eu vim para Fortaleza. Aí eu fiz vários cursos, eu cheguei em São Paulo, o primeiro curso que eu fiz foi uma pós-graduação em Direito Ambiental e Agrário na PUC de São Paulo. Eu fiz, né, no caso, MBA na GV de Gestão de Negócios. Eu fiz um MBA também no INSPER, também de Gestão, também de Negócios também. Fiz no INSPER sobre recuperação judicial de empresas. É como eles chamam lá, um curso de pequena extensão. De extensão, no caso. Fiz também na GV um curso de tributação do agro, até com o professor Fábio Calcini, até se ele for ver, né, um abraço aí para ele, é meu grande amigo até hoje. É um dos grandes nomes aí do direito agrário aqui no Brasil. E fiz vários outros cursos também, ou seja, essa época que eu estive em São Paulo, eu também me especializei bastante, fiz vários cursos, ou seja, MBAs. Você avançou pelo entendimento amplo, tributação, ambiente, novos negócios. Então, quando você chega ao Ceará, como é que foi esse olhar sobre o agro cearense
Você tinha uma experiência muito forte em um ecossistema consolidado. Ou seja, Mato Grosso do Sul e São Paulo, por si só, falam sobre si. Mas uma vez chegando ao Ceará, havia toda aquela ideia limitante, né? Hoje nós entendemos que o Ceará é uma potência, né? A maior fazenda produtora de camarão do Brasil está no Ceará. A gente olha para o Ceará, são grandes distribuidores de flores, exportadores de banana, melão. Mas como é que foi essa sua readaptação? Você chega ao Ceará e aí você entra no universo de negócios. Conta pra gente como é que foi isso. Então, quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu fui lá no escritório, no caso do avô, né, da minha ex-esposa, né? Sim. Aí ele olhou pra minha cara e perguntou, tá, vamos lá, agora você vai vir pra cá. Consegui te convencer, mas você vai mexer com o quê? Eu olhei pra cara dele e falei, eu sei mexer com agro, né? Eu nasci, criei no agro, dentro de fazenda, eu sei mexer com isso, né? Ele olhou minha cara e, coitada da minha neta, vai passar fome aqui no Ceará. E aí? Aí eu falei, não, fica tranquilo que a gente vai atrás, a gente vai descobrir, né, o que tem de bom ou não. Aí eu entrei por intermédio até do pai dessa minha esposa, eu entrei num escritório de advocacia, aqui em Fortaleza. Eu fiz uma sociedade, que é o TFG Advogados. Aí a gente foi aonde? Eu falei, bom, como eu sei de agro, tem que ir atrás da Federação da Agricultura, porque Sim. lá atrás eu fui, né, da Federação da FamaSul Jovem, que é a Federação da Agricultura do Mato Grosso do Sul Jovem, né, e do MNP Jovem. Eu era o que, vamos dizer, na época encabeçava isso lá no Mato Grosso do Sul. Então, como eu já sabia da existência de algumas dessa instituição, falei, vamos atrás da Federação da Agricultura do Estado do Ceará para ver o que tem de bom no Ceará. A gente foi muito bem recebido, até pelo saudoso Dr. Flávio Saboia, até, que nos deixou aí em 2021 ou 2022, salvo engano. E fomos muito bem recebidos e a gente começou a andar pelo Ceará, juntamente com outros amigos. A gente juntou uma turma de amigos e começou a andar pelo Ceará para ver o que tinha de bom no agro cearense. E foi uma primeira viagem que eu fiz, eu lembro até hoje, fui lá para Ibiapaba. Chapada da Ibiapaba. Lá na Ibiapaba, Chapada da Ibiapaba, lá pra região Tianguá, São Viçosa. Benedito, Viçosa, Ubajara. Tianguá. É, aí a gente andou ali, eu vi o tanto de coisa que tinha, o tanto de frutas que tinha, né? Uma coisa muito diferente pra mim. E flores também, né? Que eu nunca tinha visto. Porque no sul, principalmente Mato Grosso do Sul, são monoculturas, né? São grandes fazendas de soja, milho, gado, né? E grandes culturas. Aí cheguei aqui, são pequenas culturas de frutas, pequenas fazendas, vamos dizer assim, né? De frutas, de camarão, de melão, tem a pecuária, né, leiteira, né, que é também, mas em pequenas áreas, que as propriedades aqui são menores. Eu nunca tinha, né, visto, por exemplo, estufa de flores, eu nunca tinha visto, foi aqui que eu fui ver, estufa de pimentão, e essa forma de estufa, dessa forma. Então eu fiquei até admirado com aquilo. Falei, pô, tem muita coisa, né, aqui, né? A gente começou a andar, depois foi ali pro Apodi também, tem algodão no Apodi, banana. Aqui tá o maior plantador de banana de exportação do Brasil, tá aqui, que é o seu Edson Brock. Tá aqui também a Agrícola Famosa, que é o maior hoje plantador de melão do mundo. Isso é impressionante. Se eu estiver... Eu vou fazer essa pergunta pra você. Se eu estiver enganado, você me corrija. Então, a percepção que você teve comparativa é a seguinte. No Centro-Oeste, você encontra modelos latifundiários monocultores. Ok? Sim. Aqui no Ceará, você encontra... Você até pode encontrar latifúndio monocultor, mas a perspectiva são minifúndios, e esses minifúndios são arrojados com diferentes culturas. É assim, porque você está falando do mamão, você está falando, cara, do melão, da banana, Sim. Então, das flores. Essa é a pegada. E isso, você vê, por exemplo,
Aqui eu via ali no... Essa é a riqueza do agro cearense? Sim, a riqueza do agro cearense. Na minha cabeça, aqui no Ceará, deviam só fazer isso. Só frutas, no caso. Por quê? Alto valor agregado, pequenas áreas. Comparação com o Mato Grosso do Sul. Você vai lá com uma fazenda de 2.000 hectares de boi, não dá o que dá uma fazenda de 1 hectare de tomate aqui, por exemplo. Esse tempo atrás, aí eu não sei como que tá agora, mas tempo atrás, tomate dava um lucro de 700 mil reais a hectare, tava dando. Ou seja, é muito dinheiro. Isso no gado, você não tira nem com... Essa é a mente do homem de negócios, que você começou a lançar para a audiência. Ou seja, a audiência que de repente alguns não conhecem o agro, mas eles entendem um princípio do empreendedorismo. Sim. E obviamente, né, dessa relação de diminuição de custo e aumento de lucro. O que você está dizendo é o seguinte, olha, a gente vai para o Centro-Oeste, então Mato Grosso do Sul, Goiás, você encontra latifúndios poderosíssimos, milhares de hectares, mas o lucro é, digamos, de menor proporção se comparado Sim. a essa cultura minifundiária pré-existente no Ceará, Sim. que envolve, por exemplo, frutas. Sim. Legumes, enfim, você está citando aí tomate, ou seja, 700 mil reais, isso é sério. Em 1 hectare. Foi os dados que me passaram. Tanto que o pessoal lá do Sul, que é o Trebes, que é um grande plantador de tomate, está vindo para cá. E o que tem aqui no Ceará? Que falam que falta água. Não, falta chuva, não falta água. A água tem agora da transposição. Chuva, às vezes falta, realmente. Porém, tem o sol, que o povo fala que é vilão. O sol não é vilão. O sol é um grande ajudante, vamos falar, um grande... Como eu posso dizer? Auxiliador. Tá? Por quê? Porque ele faz culturas que lá no sul demoram, sei lá, 2, 3 meses e meio. Aqui isso se reduz para 2 meses. Entendeu? Reduz a produção. Por quê? Porque tem mais tempo de sol do que locais do sul. Ou seja, aqui no Ceará é um excelente local para frutas. Sertão Central, eles hoje possuem muito gado leiteiro também, que é uma ótima cultura também. Na minha concepção, ótima cultura para os pequenos, tá? Ou para os muito grandes. Os médios, na minha ideia, não vão durar muito tempo, eu acho não. Por quê? Porque os preços praticados, né, pelos laticínios, a pessoa que não vive daquilo, geralmente esses médios não vivem do leite, não vão aguentar. Ou eles começam a industrializar os seus produtos, ou seja, do leite, faz queijo, faz faz requeijão, faz iogurte, não sei. O Ceará é uma boa referência na cultura do laticínio, na cultura leiteira, na criação... Sim. Bom, a cultura leiteira tem muito aqui o Ceará, principalmente nesse Sertão Central. É muito e é uma coisa que gera renda para cidades. Principalmente essas pequenas cidades, é uma coisa que gera muita renda. Por quê? Porque tem aquele dinheirinho de todo dia, né? A pessoa vai lá, compra o leite, né, e já paga e tem um dinheirinho para girar. Mas isso, para os pequenos, é excelente. É uma coisa que não pode, né, faltar, não pode acabar nem nada. Para os grandes, também é bom também. Por quê? Porque geralmente os latinos praticam um preço maior para eles. Mas aqueles médios, como eu tô frisando várias vezes, na minha cabeça, isso não é... Para falarmos sobre isso. Com o passar do tempo eles vão acabar. Por quê? Porque o pequeno é ele que tira o leite, a mulher dele, o filho. Esses vão embora, porque eles próprios vivem disso. Agora aquele médio, que ele que tem que terceiriza isso, contrata funcionários para tirar e tudo mais, num custo é muito alto. Eu acho que com o tempo tende a acabar, ou diminuir muito se não for acabar. E o grande é o grande, né? O grande tem um melhor preço, compra melhor, faz tudo melhor, né? Então, ele consegue sobreviver. Então, você está dizendo o seguinte para mim, que o pequeno ainda está muito fortemente vinculado ali à agricultura familiar, à produção familiar, ao criatório familiar, e ele tem ganhos. Porque, por vezes, ou ele vende para o consumidor diretamente, ou ele vende para um grande. Digamos assim. Laticínio, isso.
E o grande, na realidade, ele já dialoga diretamente com a indústria. Sim, o grande consegue, né? Como ele tem volume e tudo, ele consegue um preço melhor das indústrias. Uma pergunta para a galera que está nos acompanhando aí. Então, se um empreendedor que não domina o agro, ele tiver interesse de estudar e mergulhar nesse mercado, aqui no Ceará, ele irá prosperar? Essa é a pergunta Eu, no caso, acho que com frutas e a cassinicultura, que está crescendo muito, sim. Explica pra galera o que é cassinicultura. É a criação de camarão. Perfeito. Hoje o Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil. Acho que 56,6% da produção de camarão do Brasil vem do Ceará. Então eu acho que é um excelente mercado também. Fruta, cassinicultura. Fruta e cassinicultura. É uma coisa que, se eu viesse pro Ceará pra mexer com alguma coisa do agro, seria o que eu mexeria. A gente falou há pouco tempo sobre a pecuária bovina leiteira. Também existe expressão? Ainda dá para viver? Sim, existe muita expressão. Como eu te falei, principalmente para os pequenos. Principalmente no Sertão Central ali, gera muita renda a pecuária leiteira. Só que o problema da pecuária leiteira... O município do Sertão Central, que é um destaque. Xeramobim, Morada Nova. Morada Nova. Onde tem ali a fábrica da Betânia. Betânia. Alvoar, né, hoje. Sim. No caso, tá ali. E eles compram, né, grande produção de todo mundo. Então ali é um excelente local ali para se criar e para ter bovino. A Betânia é uma referência nacional, né? Sim, hoje é uma referência nacional, ainda mais que agora que eles, né, juntaram com uma do Sul, eu não me lembro o nome direito, e criaram, né, a Alvoar. É uma referência nacional hoje. É um dos, acho que 5 maiores laticínios do Brasil hoje. Como é que se vende no agro? Como é que a gente consegue fazer uma venda? Como é que eu vendo leite? Como é que eu vendo camarão, o caju? Como é que eu vendo flores? Quais são os canais de venda dentro do agro? E quem é que ajuda o empreendedor a fazer acontecer? Hoje, eu vejo muito aqui no Ceará, vamos falar do leite, tá? Leite também, frutas também, eles estão muito na mão do atravessador. E eles tinham que sair desse atravessador. Por quê? Porque o atravessador aí acaba sendo ele que ganha o dinheiro sem custo nenhum, sem muito trabalho. O atravessador, ele compra, digamos, do pequeno e vende para a indústria ou ele vende para o consumidor? Ele compra, no caso de frutas, ele compra do produtor e vende, vamos dizer, para o Ceasa, vamos dizer, ou então para algum mercado. E no caso do leite, ele compra o leite do pequeno produtor e vende para a indústria. Porém, eu acho que se o produtor se unisse em cooperativas ou alguma outra forma assim, ele iria, ou uma associação, ele iria conseguir vender muito melhor o seu produto. O problema todo aqui, acho que está na mentalidade mesmo das pessoas, que tiveram algumas cooperativas lá atrás, que não deram certo, porém hoje estão crescendo muitas cooperativas, aí juntamente com a OCB, aí, com o seu Unicédio, que é a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, aqui do Ceará, seu Unicédio, até que é o presidente, tá lá o Manfredo também, meu conterrâneo, que tá lá junto com ele. São pessoas muito sérias, que estão trabalhando. Se você quiser montar hoje uma cooperativa, eles estão de portas abertas lá, eles dão um curso de como montar a cooperativa, para que montar uma cooperativa. E se você montar, com certeza você vai conseguir comprar melhor seus insumos e também vender os produtos. E isso tem que ser uma coisa dos pequenos do médio, porque o grande não precisa, né, de cooperativa. O grande por si ele já consegue vender. Agora os pequenos e os médios, se não se unirem para vender melhor e comprar melhor seus insumos, fica bem difícil, viu, para eles. E tem que acabar com esse atravessador. E isso se dá tanto na pecuária leiteira, como na fruticultura, na Ibiapaba, como em todas as outras culturas aqui do Ceará. Eu conheci um comerciante de frutas em Beberibe, tá? Eu estava em Beberibe um determinado final de semana e eu comecei a bater um papo, conversar. Estávamos ali em um hotel e começamos a conversar e haviam 2 compradores de frutas da Ibiapaba.
que é que esses caras, esses empreendedores faziam? Esses caras compravam fruta do produtor, enchiam caminhões e saíam vendendo. Saíam vendendo em cidades, iam para o Maranhão, iam para o Piauí. Saíam vendendo as frutas, tá? E o cara falando com muita propriedade a respeito disso. E pelo que eu estou percebendo, uma solução que você está propondo, que deve ser já uma solução exitosa, deve ter muito êxito nisso, é a possibilidade de pequenos e médios produtores se unirem, formarem as cooperativas. Então, certamente, eles conseguem agregar valor para financiar, subsidiar canais de comunicação, para vender com um preço mais competitivo. E não ficar na mão do atravessador, dessa pessoa que vai, digamos, comprar aquela produção, aquela safra e revender para centros de distribuição, por exemplo. Sim, não, é isso mesmo. Outra coisa também que o produtor precisa fazer melhor, que faz muito mal, é a comunicação também. E como eu digo, até a gente dava, até no eu e a Jaque, lá atrás, quando a gente até começou, a gente dava algumas palestras falando sobre comunicação. E a coisa que eu mais falava não é difícil comunicar, você não precisa fazer muita coisa. Hoje em dia todo mundo tem um celular e todo mundo tem internet. Só você pega e abre seu Instagram e começa a falar, ó, assim que se produz, meu nome é Diego, eu tô aqui produzindo caju, Beberibe, tô aqui produzindo caju aqui, ó. Olha como que se produz. Só vendendo é o maior produtor do Brasil de caju. Isso. E começar a se mostrar, né? Começar a mostrar, principalmente para a população da cidade, da onde vem aquele produto. Porque até esse dia aqui no supermercado, aqui em Fortaleza, tempo atrás, eu cheguei e tinha um menininho que ele não sabia que aquele leite de caixinha era da vaca. Ou então que aquela fruta era vinha da árvore, no caso. Quer dizer, quantos tem desse mais? Parece até pouco provável, né? Parece até impossível isso. Pô, de onde é que surgiu o leite ali da caixa, do nada e tal, e a fruta veio na onde? Rapaz, Tia Trindade, me diga um negócio. Se eu sou um empreendedor e eu estou precisando de uma consultoria para montar uma associação, uma cooperativa, você conseguiria conectar? Claro, conseguiria sim. É só, né, coisa fala com a gente vai, conversa com o pessoal da OCB ali, eles são totalmente abertos. Então tem uma sede da OCB aqui em Fortaleza? Tem uma sede da OCB aqui em Fortaleza, que até o presidente é o seu unicédio. Uma pessoa muito gente boa, muito competente e muito séria. Essa sede fica onde, Diego, hoje? Fica ali na Secretaria de Agricultura? Não. Fica no Cambeba? Não, é que eu sou ruim de localização não, aqui, de boa. Mas eu não... Fica aqui na região central, certo. Tá? Aqui de Fortaleza, tá? Eu sou bem ruim de localização, não, no caso. De se boa. eu pegasse aqui eu também olhar, não, eu também não sou esse Waze, não. Mas deixa eu te falar, então existe viabilidade de montar cooperativas para fortalecer a união dos produtores. Sim. E isso seria realmente um diferencial competitivo na venda da produção. Total. E todos poderiam ter mais ganho, inclusive em escala tecnológica. Isso também é bem óbvio. Diego, você falou sobre a importância da comunicação, né? Sim. Então, você é diretor da JBD, eu lhe pergunto, aí você fez até uma metáfora aí, cara, todo mundo tem um celular, você pode chegar e avisar. Se você tivesse que dizer, cara, a comunicação, ela tem um papel decisivo para a venda. Na sua experiência, o que seria isso? Fala aí pra gente aí. A respeito, obviamente, né, da pecuária, como é que eu vendo na pecuária, como é que eu vendo nas flores, como é que eu vendo, por exemplo, na fruticultura, na cassinocultura, o poder da comunicação, como é que funciona? Porque, por vezes, a gente está falando dos interiores do Ceará, né? A gente está falando de pessoas que, poxa, mesmo que tenham toda a sabedoria de vida, e tem muitos que nunca sequer passaram por qualquer universidade, e isso não é sinônimo de sabedoria, a sabedoria de vida transcende os bancos, os muros de uma escola, de uma universidade, mas eles estão nos rincões, nos interiores do Ceará. Como é que eles fazem, então, para melhor se comunicar e vender? Você sabia que no Ceará produz figo? O Ceará produz o quê? Figo. Menor ideia, porque para mim figo, qualidade. Para mim a ideia de figo é Oriente Médio. Para mim o figo, tipo, talvez seja ali o sul do Brasil, mas aqui no Ceará se produz figo onde? Sim, ali na Chapada do Apodi ali, a gente achou figo ali. Vieram uns japoneses, até uns senhores muito trabalhadores até, e hoje em dia tá os filhos dele já, tá? Não são mais eles que não é mais ele que tá, ele voltou para São Paulo, mas veio e tá produzindo figo, e pensa num figo bom e saboroso. E como que ele faz para vender?
anunciando através do Instagram, através dessas coisas. A gente descobriu porque ele começou a anunciar através do Instagram. Dos canais de comunicação. Canais de comunicação. Das redes sociais. É isso. E vende super bem o figo dele. Vende hoje até mais pra fora do que aqui pra dentro de Fortaleza. São Paulo compra o figo dele. E é um figo muito bom. Poucos lugares você come um figo tão doce igual esse doce que eu comi lá. Na propriedade dele. É uma forma, quis dar o exemplo do figo porque é uma coisa... Boa, mas boa, você tem razão. Uma coisa que a gente não vê quase, né? Nem ouve, nem falar, no caso. Mas, através da comunicação, a gente conseguiu até chegar até ele. Fomos lá, fizemos até matéria com ele. Você tem uma experiência, você conhece lá o Alberto, né? Sim. Lá no Paracuru, tem um projeto lá da Agropar. Como é que é isso, Diego? Assim, produção de açaí no Ceará. Porque até então, cara, coco no Ceará, de boa. Caju no Ceará, de boa. Tá? Mandioca no Ceará, tudo bem. Mas açaí, velho, como é que funciona isso? E você sabia que o açaí no Ceará... Porque açaí pra mim é Amazônia, Pará... E o açaí no Ceará tá dando muito melhor do que o açaí do Pará. É muito mais... saboroso, o Brix que eles falam, ou seja, muito mais docinho. Pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sei que é perigoso que o Diego tá dizendo aqui, que o açaí aqui no Ceará pode estar dando melhor do que o do Pará. Mas a responsabilidade aqui é nossa e ele vai explicar agora, tá? Explica aí como é que é isso. Não, mas não é, porque em números realmente tá dando mais. Mas por quê? Por causa do sol, né, daqui. A luminosidade, não é o sol, a luminosidade aqui é maior. Então, a tendência é dar melhor produção. Ou seja, a produção de açaí aqui irrigado é melhor que a produção do Pará. E por que começaram, acho que, a produzir aqui? Foi até uma explicação até do seu Alberto, da Agropar. Porque no Pará, você colhe certas épocas, porque lá é nativo, né? Aqui não, aqui você colhe o ano todo. Você consegue colher o ano todo o açaí aqui. É um projeto pioneiro dele... Só que está se expandindo muito e muito rápido. Por exemplo, hoje ele não consegue atender nada da demanda do que tem aí. Ele está buscando expandir, buscando parceiros, porque ele quer essa expansão da cultura e todo mundo quer e ele não tem para vender. Resumindo o negócio. Agropar é de impressionar, né? Eles fazem basicamente hoje o que de Agropar? É uma referência hoje no Ceará, né? Sim, eu diria que é uma referência no Brasil, né? Sim. Ou seja, você falou que o açaí plantado no Paracuru, pelo fato da incidência do sol e ao mesmo tempo o perímetro irrigado, ele consegue ter percentualmente mais produção. Sim. Tá? Mas hoje a Agropar tem feito o quê? Como um case de sucesso aí para inspirar a galera. Hoje, no caso, a Agropar, ela colhe esse açaí e faz o produto final, né? Que é o pó de açaí. Isso. Eu não sei se o nome eu acho não sei, eu posso cometer aqui um vacilo, pessoal, mas depois vocês pesquisam aí. Eu acho que é ele retrofitado, é algo nesse sentido, né? Eles transformam em pó. Transformam em pó. Eu não então sei eles também desidratam, Desidratam e transformam em pó. Isso é para vender, né? Para o consumidor final. Só que eles estão tendo as mudas de açaí e estão vendendo essas mudas de açaí também para outros parceiros que queiram plantar. Eles vendem e dão toda a assistência técnica. Porque eles sozinhos não dão conta, é só por isso. Então eles, na realidade, comercializam método. Sim. Ou seja, eles dão todo o amparo para quem quer produzir, eles vendem as mudas, vendem a técnica, compram inclusive a produção. Compram a produção. Ainda compram a produção. Cara, mas essa é uma grande sacada, né? Muito. Ou seja, e aí tem uma outra brincadeira também que você acabou de dizer, eles desidratam o açaí. Se eles desidratam o açaí, eles conseguem exportar com mais garantia de validade, de perpetuidade. Sim. Ou seja, o produto não vai perecer, não vai se vencer com facilidade. Sim, daria para exportar também. Eu não sei se eles estão exportando hoje em dia, mas realmente daria para exportar. E o mercado lá fora é muito grande também. Diego, qual é a solução que você poderia apontar por toda a experiência que você tem dentro do agro, por ter viajado o Brasil, por ter um conhecimento sobre o agro no Ceará? Qual é, digamos, a dica que você daria
para aqueles que querem hoje no Ceará, ou estão vindo para o Ceará para vencer no agro? Por toda a experiência que você tem, se você tivesse que dizer assim, cara, o caminho é esse. Eu acho que eu diria para ser perseverante e plantar frutas. Não querer mexer com outra coisa. Isso é muito interessante. Vá para frutas. Por quê? Pequenas áreas, alto valor agregado. Pequenas áreas, alto valor agregado. Essa seria a dica que eu daria. Não vá para outra coisa, vá para frutas. E esse comércio de frutas, ele iria com que intencionalidade? A dica que você daria também? Frutas tem o abastecer Brasil, o mercado interno. Brasil todo e ainda a exportação, né? Se a Gesp de São Paulo, aquilo lá é um mundo, né? De coisas que tem, que compram, que estão sempre precisando de cada vez mais. Não sei se, né, quem já foi lá, viu que lá é um mundo lá. E daqui vai tudo para lá. O Brasil precisa muito de frutas, tanto o mercado interno quanto a exportação. Aqui nós temos, né, proximidade aqui com os portos, né? Estamos aqui com o Pecém aqui, tem o Porto do Mucuripe também que exporta também. E eu falaria, vá para frutas, que é pequenas áreas, alto valor agregado. Não precisa gastar muito com terra e vai ter uma cultura de alto valor agregado. Nós temos uma audiência de empresários e geralmente o empresário ele tem um andor, que é o imposto, que é o tributo, que é o fisco, né? Aliás, empreender no Brasil é um grande desafio, não há dúvidas disso. Empreender no Brasil não é coisa para amador, né? É um grande desafio mesmo. Então, se você tivesse que dar assim, uma ajuda, se você tivesse que dar uma dica, se você tivesse que oferecer um insight para esse público que nos assiste agora, tá? Como é que seria a boa estratégia para diminuir o custo produtivo aqui no Brasil, no Ceará? Como é que as pessoas poderiam, inclusive, contar com o Diego? Como é que hoje eu posso contar com o Diego para gerar uma consultoria, para me ensinar como é que eu faço para diminuir meu custo? Ou mesmo como é que o Diego consegue me conectar com os canais que envolvem a representatividade, como por exemplo a Rede S no Brasil, enfim. Sim, o Sistema S, né, no caso. Assim, primeira coisa, você vai montar uma empresa, eu acho que você precisa ter o quê? Um contador bom e um advogado bom. E da área, né? Então, acho que são as primeiras coisas essenciais quando você monta uma empresa. Porque eu já tive várias empresas, né? E sem isso, se você não tiver isso, nem comece. Sim. Tá? A tributação, você tem que fazer um estudo muito bem feito da tributação. Se bem que eu estava tendo um almoço agora, um almoço do agro, e estava até um especialista, um economista especialista em tributação, falando até que ano que vem vai mudar, né, o sistema. Nosso sistema tributário aqui vai mudar para um imposto único, né? Porém, faça um estudo tributário, veem, né, a tributação do produto que você esteja querendo mexer, que é uma coisa muito importante, que como eu disse, por que eu entrei nesse meio da tributação no agro? Porque na nossa operação de frigorífico, a gente ganhava muito mais na tributação, às vezes, do que na operação. Porque às vezes a operação era deficitária, mas a gente ganhava na tributação. E o Brasil é um país bem complexo. Eu não vou falar sobre a tributação, assim, eu tenho que falar uma coisa no geral, porque na tributação é como, né, todo o advogado, né, ou até mesmo contador fala, né? Depende. Sim. É sempre Sim. assim, depende. Depende Sim. se você mexe com banana, se você mexe com morango, se você mexe com camarão, você mexe... É cada uma tributação, então não dá pra eu falar, né, de uma forma geral da tributação. Eu acho que você tem que procurar um bom advogado antes de começar o seu negócio e falar sobre a tributação. Como é que é essa tributação e como é que vai ficar, já que ano que vem vai mudar tudo. E no caso também, quem quiser, né, também a gente pode também auxiliar, tá? A gente tem escritório também especializado nisso, em tributação do agro, a gente consegue auxiliar. Ou mesmo indicar alguma pessoa também que possa auxiliá-los, caso a gente não consiga, a gente indica pessoas boas. A gente faz, né, conexão até com pessoal, né,
de Brasília, se quiserem, que eles estão muito antenados, principalmente com essa mudança de tributação. Tem o pessoal da CNA lá, Dr. João Martins, Daniel Carrara, que é o diretor-geral do Senar. São pessoas muito competentes, muito sérias e que estão muito por dentro disso também. Pessoal, quero dizer para vocês que nós estamos muito próximos agora do fim desse bate-papo, mas falar da honra que é poder receber aqui o Diego Trindade no Creative Talks e tocar em um ponto que por vezes é tão delicado, né? Insegurança jurídica no Brasil. Quando se fala, por exemplo, sobre os investidores internacionais que migram para o Brasil, isso é um número... Infomoney, Revista Exame, Fundação Getúlio Vargas, os grandes players, né? A Câmara de Comércio, Brasil e Estados Unidos. Inclusive, há semanas atrás, essa informação ela foi revelada por um secretário de Estado americano participando do Dia do Brasil nos Estados Unidos, em Nova York. E ele chegou a dizer o seguinte... Inclusive, o governador de Goiás estava lá, né? O Ronaldo Caiado. Ele disse o seguinte, olha, o Brasil é desconhecido dos investidores internacionais. Menos de 1%, menos de 1% dos investidores internacionais transferem recursos para o Brasil. Não, com certeza. A insegurança jurídica no Brasil é muito grande. O que isso não... Como o próprio nome fala, insegurança. Não dá segurança ninguém investir aqui, porque hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje é um tributo que incide, amanhã é outro tributo, depois revoga tudo isso, volta um outro tributo isso é um absurdo, ainda. Né, cara? Hoje a forma, vamos dizer, penal é uma, você é condenado por uma coisa, amanhã você é condenado por outra, depois você é condenado por outra, depois você é solto de tudo isso. Cara... Parece uma distopia. Aí quando você paga muito. Aí você não paga, fica um tempo sem pagar. Lá na frente vem o Refis que tira tudo isso que você pagou, né? E você pode pagar tudo e menos ainda. É bem complicado, viu? A insegurança jurídica no Brasil é total. Isso. Quem que vai querer investir num país assim? Quem tem um dinheiro bom, um dinheiro limpo e tudo, e vai colocar num lugar que ele não sabe o que vai acontecer. Agora mesmo, caso próprio agora, isso, IOF. IOF era agora estão subindo o IOF lá para cima. Daqui um dia mudou o governo, baixa de novo. Quer dizer, que segurança que você tem de trabalhar num país assim? Questões trabalhistas. É o país, no caso, que mais, vamos dizer assim... atrapalha o empregador. É o Brasil. Atrapalha demais. Principalmente nessas questões também, né, trabalhistas. Tanto tributárias, trabalhistas e... Quer dizer, jurídicas no total. Diego, para nós encerrarmos... É verdade, tudo isso que você está dizendo eu também comungo, eu penso... os números estão aí, a gente não está dizendo nada diferente do que as estatísticas apresentam, do que os números apresentam. É só qualquer um que entrar no portal do Valor Econômico, sim, e lá na aba, eu estou fazendo até um merchan aqui pro Valor Econômico, viu? O cara que entrar no portal do Valor Econômico ou no Infomoney e for para a aba do agro, ele vai ter acesso a todas essas informações. Nem precisa entrar em uma aba específica não, do agro, da tecnologia, nem precisa, ou da indústria, não precisa, porque está ali no carrossel, nas páginas centrais, sim, logo de cara, né, tratando dessas polêmicas que envolvem insegurança jurídica, IOF, peso trabalhista para o empreendedor. Diego, nós temos uma audiência de empresários, de empreendedores, de uma galera que pensa de maneira disruptiva para empreender no Brasil. Para nós encerrarmos, você falou de uma coisa, perseverança. Você disse, cara, perseverança. E um bom advogado e um bom contador que entenda. Se você tivesse que dar
uma palavra final para toda essa galera que empreende, representando a JBD, representando o Portal AgroMais, uma palavra do Diego Trindade para essas milhares de pessoas que estão aqui conosco. O que é que você diria para eles enquanto um empresário que você é para empresários, para empreendedores? Bom, eu diria, não desistam do Brasil, porque o nosso país, por mais problemas que tenham, é o país do futuro, é o país do futuro do agro, é um dos únicos países que podem crescer com sustentabilidade na questão do agro. Então é isso, não desistam. Tem seus entraves, tem seus problemas, mas em todo lugar vai ter entrave, todo lugar vai ter problema. O negócio é ter perseverança e não desistir. Eu quero agradecer por esse bate-papo valioso, quero lhe parabenizar pelo Portal AgroMais, lhe parabenizar pela JBD, pela referência que você é hoje no agro cearense, por esse cara que se comunica com o agro, que dialoga com o pequeno, com o médio, com o grande produtor, que conecta as referências institucionais de Brasília e viabiliza, faz com que o jogo possa acontecer. Então, cara, muito obrigado por se fazer presente no Creative Talks, no nosso aniversário, e desejar sucesso em toda a sua trajetória, como empresário, como empreendedor, sim, como homem de sucesso. Muito obrigado pela presença. É isso, eu que agradeço, Davi, agradeço você, agradeço também toda a sua equipe da Creative, que estão sempre com a gente e estão fazendo aí a diferença na comunicação aqui no Ceará. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, quero agradecer a audiência de vocês, convidá-los para o próximo Creative Talks e dizer, se você não se inscreveu ainda no canal, tem uma dupla inscrição agora. Se inscreve no canal da Creative, se inscreve também no Portal AgroMais. Lembremos que esse episódio, ele é sim patrocinado pelo Portal AgroMais e é patrocinado também pela MCI, a Multicomercial Importes, uma das maiores soluções de audiovisual do Brasil, conectando Fortaleza a São Paulo ao Vale do Itajaí, chegando aos Estados Unidos. Um abraço grande e até o próximo encontro. Valeu!